E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre impressão 3D e o assunto de hoje são os sites, os repositórios onde você pode pesquisar e baixar modelos para imprimir na sua máquina e na sua casa gratuitamente. E eu vou começar falando sobre o Thingiverse, que é o mais popular de todos eles. Esse post eu acho que ele vai perder em breve, eu já vou explicar por quê e por quem. Mas o Thingiverse hoje é o site mais popular quando o assunto é impressão 3D. Aqui você encontra dezenas de milhares de modelos dos mais variados tipos para as mais variadas finalidades e necessidades, e você pode baixar, fatiar e imprimir aí na sua máquina. Vamos ver alguns detalhes aqui que são pertinentes ao Thingiverse, mas também a outros sites desse mesmo segmento. Bom, vamos começar entendendo então como funciona o Thingiverse. A primeira coisa que eu indico que você faça é criar uma conta aqui dentro para você conseguir organizar as coisas que você acha interessante aqui dentro, para você conseguir salvar, para você conseguir comentar também, para você conseguir organizar um pouco aquilo que você achou de interessante dentro do site. Então no cantinho aqui você tem botãozinho para fazer login e criar a sua conta. Uma vez logado, você vai poder enviar os seus designs, você pode desenhar peças e publicar aqui no site para que outras pessoas tenham acesso a isso. Você pode criar coleções para organizar os seus itens, então você consegue criar como se fossem pastas para organizar os itens que você acha interessantes aqui dentro do site. Você também consegue dar like nos itens e eles ficam em uma galeria de likes aqui. É uma forma fácil de você encontrar algo para fazer uma revisão ou para olhar com mais calma quando você estiver fazendo isso, por exemplo. Então tem várias coisas interessantes aqui, além de grupos, enfim, alguns recursos que você pode dispor aqui dentro do site. Basicamente a navegação se restringe à busca e a navegação por categorias, por exemplo, ou itens mais populares. Eu não vou ensinar passo a passo porque isso é coisa do site, você pode explorar um pouquinho e aprender basicamente como o site funciona. A única coisa que você precisa entender é que aqui você vai ordenar os itens por mais populares, por novos ou por mais feitos, por exemplo, mais baixados, né? Aqui você tem as categorias e aqui alguns filtros avançados. E a busca do site é sempre em inglês, apesar de ter algumas peças aqui dentro que tem descrição e títulos em outros idiomas, o nativo padrão é inglês. Então, quando você quiser pesquisar alguma coisa aqui, você tem que pesquisar em inglês. Basicamente, o que você precisa aprender do Thingiverse? Aprender como organizar as coisas na sua conta e como baixar as coisas que você quer imprimir. É isso que você precisa entender. Vamos lá, vamos pegar aqui, está aparecendo esse organizador de chaves aqui, ó. Digamos que eu gostei desse item aqui, eu quero ver isso com calma mais tarde. Agora eu estou só dando uma navegada, estou no meu horário de almoço aqui, quero ver algumas coisas interessantes e separar para ver isso depois. Gostei desse suporte aqui para chaves. Eu posso dar um like, se eu clico aqui no like, ele fica lá na minha galeria de likes. Então eu venho aqui, My Likes, eu posso ver ele com calma depois, ele vai ficar listado aqui, sempre em ordem cronológica inversa, então os mais recentes aparecem aqui na frente, os mais antigos lá para o final. Então você pode, de uma forma simples, marcar isso para ver depois. Outra coisa que você pode fazer é jogar isso aqui para dentro de uma coleção. Daí você pode clicar aqui em Collect e daí você escolhe ou uma coleção existente, caso você já tenha criado, ou então você cria uma nova coleção. Clica aqui, coloca o nome da sua coleção, salva e a partir daquele momento você tem aquela coleção criada e depois você pode vir aqui em My Collections e ver os itens que estão dentro daquela coleção. Opa, eu esqueci de colocar o item na coleção. Vamos lá. Eu vou colecionar esse cara aqui na minha coleção de utilidades, por exemplo. Vou salvar ele aqui. Pronto, já marcou aqui como colecionado. Agora eu vou lá nas minhas coleções. Vou procurar a minha coleção de utilidades. Cadê ela? Aqui. E aqui dentro eu tenho os itens que eu salvei dentro da minha coleção. Se eu quiser remover, reordenar, fazer alguma coisa com essa coleção, eu clico aqui em Edit Collection. E daí aqui eu posso remover os itens facilmente, clicando aqui no Remove. Ou então eu posso até escolher qual item eu quero de capa da minha coleção, por exemplo. Vou remover esse cara aqui que eu não quero mais, vou dar um OK e Done Editing. Pronto, está pronta a minha coleção e todas as coisas estão aqui, então, colecionadas e eu posso ver isso aqui com calma ou simplesmente ter salvo para não precisar ficar pesquisando no site posteriormente. Basicamente é assim que funciona. Dentro dos arquivos, quando você acessa um determinado arquivo, uma peça que você achou, você também tem opções aqui, por exemplo, para colecionar ele, para dar o like, para comentar, para postar um make.
Postar um make é quando você faz essa peça e você quer compartilhar uma foto, instruções ou detalhes da peça que você fez com outras pessoas aqui no site. Daí você vem aqui em Post a Make. Então aqui você tem algumas ações e aqui você tem os details, são os detalhes colocados pelo autor, pela pessoa que publicou essa peça. Aqui normalmente tem instruções, por exemplo, de como montar, do hardware que você precisa, de parafusos, peças, placas, fios, enfim, aquilo que você precisa para montar. Então aqui são as instruções que o autor colocou. Os files são os arquivos, normalmente o arquivo STL é disponibilizado, mas tem outros formatos de arquivo e eu já vou falar sobre isso também. Aqui são os comentários das pessoas que comentaram sobre, os makes, ou seja, as pessoas que fizeram essa peça aqui e compartilharam, e os remixes. Um remix é quando uma pessoa pega essa peça aqui, faz algum tipo de alteração, de melhoria, de implementação e reposta ela no site, e daí ele diz, olha, eu fiz um remix, eu fiz uma melhoria, eu fiz uma alteração dessa peça original, então vai aparecer aqui nos remixes. Então, às vezes, aqui no remix tem peças melhores ou com algum tipo de alteração que pode ser útil para você, vale a pena sempre dar uma conferida. Agora, falando um pouquinho mais sobre os arquivos, aqui, como eu falei, o STL é o padrão que a gente usa para fatiar, para depois imprimir. Porém, podem ter outros tipos de arquivo aqui. Então, olha só essa peça aqui, ó. Ele tem 18 arquivos aqui. Tem vários STL aqui para você fazer o download e tem também um F3E. F3E, se eu não me engano, é do Fusion 360. Se não me engano, é essa extensão de arquivos que o Fusion utiliza para compartilhar alguma coisa. Então, ele colocou o arquivo do CAD que ele usou para fazer a criação das peças aqui. E aqui tem várias peças STL. Provavelmente aqui você tem que imprimir todas elas para você fazer a montagem do item final. E, como descrição aqui, ele colocou também ó, o hardware, as peças que você precisa. Ó. Então, aqui você precisa de barra de rosca, você precisa de eixos, você precisa de porcas, de arruelas, você precisa de parafusos, você precisa de um monte de coisa aqui para fazer a montagem do item que ele publicou aqui. Então, todas essas instruções eu consigo ver a partir aqui dos detalhes que o autor colocou. E também aqui nos arquivos, às vezes, o autor faz mais de uma versão daquela peça. Então, aqui ó, tem V2, mas não tem V1. Então, às vezes, eles postam assim, a versão 1 e a versão 2, porque daqui a pouco, se eu fiz a versão 1 e quebrou alguma peça, eu quero fazer de novo, eu vou lá e baixo da versão 1. Mas se eu fiz a versão 2, eu preciso da versão 2. Então, às vezes, o autor mantém várias versões dos arquivos aqui. Isso são detalhes e formas de trabalhar e organizar do próprio autor da peça. Então, você tem que meio que entender a lógica do autor da peça para você conseguir baixar as coisas corretamente aqui também. O download dos arquivos aqui você pode baixar individualmente, clicando aqui no botão na frente ao lado da peça, desculpa, ou você pode baixar todos os arquivos clicando aqui em Download All, ou aqui assim, na parte superior também, Download All Files. Então você pode baixar um por um ou todos eles. Quando você baixa todos eles, vai para uma pastinha, daí você descompacta e todos os arquivos vão estar lá dentro. Uma outra coisa aqui sobre arquivos é que dentro do Thingiverse, dentro dos outros repositórios também, existem arquivos que você pode personalizar. Você tem a peça, mas você pode definir parâmetros para essa peça. Normalmente, esse tipo de peça está escrito na descrição aqui, parametric ou customizable. Deixa eu procurar alguma coisa aqui, parametric. Quando você encontra uma peça que tem isso no nome, aqui ó, parametric hinge, que é dobradiça paramétrica. Como é que funciona isso aqui? Eu posso criar uma dobradiça do jeito que eu quiser, definindo parâmetros para essa dobradiça. Então você precisa entender isso para você conseguir também customizar esses modelos e fazer coisas mais adequadas para a sua necessidade. Como que funciona essa parametrização? No Thingiverse você consegue fazer por dentro do site, clicando aqui em Open in Customizer, ou você consegue fazer isso no seu computador baixando um arquivo .scad. Então, às vezes, aqui vai ter STLs de algumas pré-definições e vai ter um arquivo .scad. Daí você procura um software chamado scad, instala na sua máquina e você vai poder editar esse arquivo e fazer a parametrização. Eu vou mostrar aqui as duas formas. Eu vou parametrizar aqui pelo Customizer e também pelo scad para você ver como funcionam as coisas. Basicamente, você vai clicar aqui em Open in Customizer. Ele vai abrir uma tela onde você vai definir os parâmetros do design para você ver se você quer alterar e como você quer alterar aquela peça. Então ele trouxe aqui o padrão.
Aqui você tem vários parâmetros, tudo em inglês, então você precisa entender minimamente o idioma para conseguir fazer as coisas aqui. E daí aqui você vai procurar os parâmetros que você quer alterar da sua dobradiça. Vamos ver aqui a largura, aqui está 65, eu vou colocar aqui 150. Ele já vai mudar aqui, ó. A altura, aqui, provavelmente é essa distância aqui, o comprimento da dobradiça. Eu vou colocar aqui 100. Ó, então ele já aumentou aqui. E daí tem vários parâmetros que você vai ir colocando aqui. Por exemplo, aqui a quantidade de abas aqui do eixo central, dessa parte aqui onde é que vai o eixo da dobradiça. Ó, aqui está com 7, eu posso mudar isso aqui e ele vai alterar aqui a quantidade de segmentos aqui da minha dobradiça. Então eu vou fazendo alterações do parâmetro aqui, dos parâmetros, e ele vai alterando a minha dobradiça. Isso aqui é só um exemplo, então não estou levando em consideração nada realmente para utilizar essa peça aqui. Depois que você parametrizou, que você definiu tudo aqui, os parâmetros da sua peça, você vai clicar aqui em Create Theme. Você clica aqui. Eu sempre desmarco essa opção aqui para ele não publicar no site. E eu vou colocar aqui, ó, dobradiça customizada. Eu posso marcar aqui que se eu quero ser notificado por e-mail quando terminar. E eu vou dar um Create. Agora, ele vai fazer a criação da minha dobradiça customizada com os parâmetros que eu defini aqui. Aqui, às vezes, acontece um bugzinho ou outro que o site simplesmente trava e não faz a criação da peça. Acontece, e esse é um dos motivos pelos quais o Thingiverse provavelmente vai perder o posto de site mais popular, pelas instabilidades que o site apresenta vez ou outra. Aqui eu posso voltar para o Customizer ou então ver a minha fila de trabalho. Se eu vou aqui na minha fila de trabalho, ele vai me mostrar aquilo que está sendo feito. Nesse caso aqui, a dobradiça customizada, ele está me dizendo que está pronto, que está concluído. Daí eu posso clicar aqui em ver essa peça, ou então lá na sua conta, você vai lá nos seus designs, e aqui você só acessa daí o item, você clica aqui nos arquivos e faz o download do STL para fatiar no Cura e fazer a impressão. Então basicamente é isso que você precisa fazer para fazer tudo aqui pelo site. Uma outra forma que tem de você fazer essa customização é baixando o arquivo SCAD na sua máquina. Nesse caso aqui você tem que procurar o arquivo SCAD, fazer o download dele para a sua máquina, para o seu computador e editar ele com o software SCAD que você precisa ter instalado no seu computador. Daí você faz o download dele aqui normalmente, salva na sua máquina. Daí você procura onde você salvou o arquivo, com o SCAD instalado você abre ele para fazer a parametrização diretamente na sua máquina. Um arquivo SCAD nada mais é do que um monte de código que vai gerar um modelo em 3D. Nesse código aqui você vai ter os parâmetros para definir, assim como você tinha lá no site do Thingiverse. Então você tem que procurar aqui a seção onde tem os parâmetros. Daí você vai rolando o código aqui e procura. Aqui são constantes, aqui não vai mexer. Geralmente isso aqui vem depois, mas aqui precisou ser definido antes, então. E aqui tem o Thingiverse Parameters. Nem sempre, Parameters, desculpa. Nem sempre o autor coloca isso daqui, mas nesse caso ele colocou. Então aqui tem todos os parâmetros que apareciam lá quando a gente abriu o site do Thingiverse. Então aqui você vai definir tudo aquilo que você quer para a sua dobradiça, para transformar ela na peça customizada. Vamos mudar aqui, ó. Por exemplo aqui, a altura, essa largura aqui eu vou colocar 150. Aqui na altura eu vou colocar 75. E aqui na contagem dos nozinhos aqui, tem que ser número ímpar sempre, então eu vou colocar aqui 5. Depois que você fez isso, você dá um Ctrl S para salvar, ele já vai refletir aqui as alterações. Ou então, outra forma que você tem é dar um preview, que é o F5 aqui, você vai dar um preview do código que você fez aqui da alteração. Depois que você fizer todas as alterações, que você tem a peça pronta do jeito que você quer para imprimir, você vai vir aqui e vai clicar em Render, que é o F6 aqui. Vai renderizar esse projeto, aqui tem a barra de progresso, você tem que aguardar ele fazer a renderização, você vai ver que vai mudar a cor da peça aqui na exibição. Ó, terminada a renderização, a peça ficou com uma coloração diferente aqui, dizendo que está ok, é uma indicação de que a peça foi concluída, e agora você precisa só gerar um STL, daí você clica aqui, ó, STL, e você vai exportar isso para sua pasta de escolha aí no computador, e daí você vai abrir ele com o Cura para fazer o fatiamento. Vamos salvar aqui. Deixa eu só substituir. Eu vou abrir o Cura para você ver a peça dentro do fatiador. Agora aqui dentro do Cura eu vou importar o meu arquivo para cá. É este daqui. E eu fatio ele e faço a impressão normalmente. Então é assim que funciona
a customização ou parametrização de objetos. E isso vale para qualquer site que disponibilize arquivos SCAD. Então sempre você vai poder baixar o arquivo e customizar, ou no caso do Thingiverse você consegue customizar ele aqui diretamente pelo site. Bom, agora vamos a outros sites que podem ser interessantes de você conhecer, principalmente o Printables.com, que é mantido pela Prusa, que é o nome mais conhecido mundialmente quando o assunto é impressão 3D. Se você nunca ouviu falar da Prusa, dá uma pesquisada, porque tem muita coisa sobre eles aí na internet. Mas basicamente esse é o site que nos próximos meses ou anos, não sei, vai desbancar o posto do Thingiverse de mais popular. Porque aqui a gente tem uma empresa que está um pouco mais comprometida, um pouco mais engajada e que está dispensando uma energia maior para tornar o site uma grande comunidade de pessoas engajadas com impressão 3D. Aqui dentro você tem os 3D Models, então você entra aqui, daí você pesquisa por categoria, por tipo de arquivo, tem a busca aqui em cima que você pode fazer a busca. Aqui, se você tiver uma conta, você pode também criar coleções, organizar suas coisas aqui dentro. Eu aconselho que você crie uma conta e comece a utilizar o Printables também, porque tem muita coisa que está aqui que não está no Thingiverse, ao contrário também existe, mas esse aqui é um site em ascensão de uma forma muito vertiginosa agora. Então acho que vale a pena você dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para você conhecer um pouco mais. Ainda tem muito menos modelos postados aqui, porém está crescendo de uma forma muito rápida e exponencial até eu diria. Outros sites que talvez você queira conhecer, um deles é o cults3d.com, também é um repositório para você fazer o download de peças e imprimir. Outro é o My Mini Factory, que também tem muitas peças aqui, muitas coisas para você baixar e imprimir. Aqui tem inclusive a opção de compras. Não me lembro se no Cults 3D também tem, mas eu uso muito pouco, então não sei te dizer também agora. Mas aqui tem a opção de compras, então provavelmente você pode encontrar aqui peças que são pagas, além das gratuitas. E daí depois a gente tem os buscadores de arquivos STL. O stlfinder.com é um deles, você digita aqui, ele faz uma busca em todos os sites conhecidos pela STL Finder, por exemplo, com aquele termo que você pesquisou. Outro site de busca é o IEG.com, você também pode buscar por modelos em diversos sites. Daí você tem que ver se ele é gratuito ou não, podem aparecer opções pagas aqui. E outro é o Thungs, que também é um site para busca de arquivos STL. Então vale a pena você conhecer esses sites, eu vou deixar os links aqui na descrição. Mas principalmente o Thingiverse e o Printables. São os dois aí que você precisa dedicar um tempinho, criar as suas contas nos referidos sites e começar a explorar um pouquinho as opções que tem aqui, porque você vai encontrar muita coisa aqui e dá para fazer muita coisa interessante só com o que você acha na internet. Porém, dá para fazer, não quer dizer que vai satisfazer todas as suas vontades e necessidades quando o assunto é impressão 3D. Para isso, você precisa aprender a desenhar as suas próprias peças. Aí é um outro mundo à parte, onde você realmente vê as possibilidades se expandirem de uma forma absurda. Mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar no próximo vídeo. Então no próximo, a gente vai começar a desenhar alguma coisa, de forma muito básica ainda, mas aos poucos evoluindo, fazendo desenhos um pouco mais complexos, para a gente conseguir, além de ter acesso a comunidades, onde a gente pode baixar coisas prontas, saber como desenhar as peças que a gente precisa, conforme a nossa necessidade vai se moldando, digamos assim, com o passar do tempo. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Dúvidas, críticas e sugestões sempre são bem-vindos aqui nos comentários e na medida da minha disponibilidade eu vou tentando te ajudar. No mais, agradeço a todos que estão acompanhando a série e eu te vejo no próximo vídeo.